Olá pessoal, nesta nossa aula nós vamos falar um pouco sobre as terapias nutricionais e o papel da enfermagem na terapia nutricional. Sabemos que a enfermagem desempenha um papel fundamental no processo terapêutico relacionado à nutrição, tanto na administração das dietas quanto na supervisão e no acompanhamento do processo nutritivo dos nossos pacientes. Neste aspecto, a gente vai fazer uma breve abordagem nesta aula sobre as terapias nutricionais e o papel da enfermagem nesse processo. A terapia nutricional, ela passou a ter uma visão diferente na enfermagem a partir de Florence Nightingale no século XIX, quando Florence passou a observar e compreender a importância da nutrição, salientando o papel do profissional de enfermagem na ciência e na arte da alimentação. O alimento ele fornece sustento e também possui um significado simbólico. O que você pode se alimentar hoje tem um grande significado na sua vida. Qualidade de vida repercute psicologicamente, isso é bem verdade. Se você olhar para uma pessoa idosa, por exemplo, quando ele já vai deixando de ingerir certos alimentos, ou porque o alimento para ele já não tem mais sabor, ou porque aquele alimento é considerado duro, ele não consegue mais quebrar, aquilo vai ter impacto psicológico para a pessoa. Do mesmo modo, a criança, à medida que ela evolui no processo nutricional, você vai descobrindo, vai vislumbrando um novo universo, ela vai criando ali o seu padrão de satisfação diante de certos alimentos. Daí a necessidade da gente supervisionar e a gente ter muito cuidado em relação à nutrição dessas pessoas, seja dos idosos, seja das crianças, seja dos jovens, dos adolescentes, enfim, dos adultos. Então a gente precisa ter um acompanhamento, a gente precisa fazer esse acompanhamento para que o processo nutritivo aconteça de forma satisfatória e ele alcance os objetivos que a nutrição deve promover. Então, para a criança, por exemplo, existem exigências energéticas. A ingestão em grande quantidade de proteínas, vitaminas e minerais é fundamental para o desenvolvimento e o crescimento. A Academia Americana de Pediatria, ela destaca fortemente a necessidade da amamentação, sobretudo nos primeiros meses de vida. Nos primeiros 6 meses de vida, a criança deve alimentar-se exclusivamente de leite materno. Passando-se desse período, é importante a administração de outros nutrientes de forma gradativa, acompanhando a evolução da aceitação desses nutrientes e, é claro, tendo o cuidado para que os nutrientes que sejam ingeridos sejam de fato de qualidade. Então, essa amamentação ela é considerada de múltiplos benefícios, tanto para a mãe quanto para a criança. Não é recomendado, por exemplo, o uso de mel, de xarope na nutrição de crianças, por conta da presença da toxina botulínica. A toxina botulínica ela é fatal para as crianças menores de 1 ano de idade. Então, alguns alimentos precisam ser usados com muita cautela e outros devem ser retirados de qualquer projeção de dieta da criança nos primeiros meses de vida. O leite materno ele fornece as bases necessárias para a nutrição da criança nos primeiros 6 meses de vida. Ele contém aquilo que a criança necessita para desenvolver bem suas habilidades motoras, para o desenvolvimento, para o crescimento. Então é fundamental o aleitamento materno nos primeiros 6 meses de vida. E aí, a partir desse período, a introdução, como já citei, deve ser gradativa de outros nutrientes, evitando-se aqueles que ofereçam risco à saúde da criança. A frequência dessas refeições que devem ser intercaladas, café da manhã, almoço, janta, intercalar lanches de pequena proporção na nutrição da criança, que forneçam uma boa densidade de nutrientes, que vá melhorar a ingestão nutricional e promover o crescimento ósseo, promover um crescimento saudável para a criança. As exigências nutricionais já nos pré-escolares são similares às crianças da primeira infância. No entanto, eles vão consumir um pouco mais e a densidade é mais importante do que a quantidade. A densidade, quando nós falamos, nós estamos falando da qualidade dos nutrientes que vão ser ingeridos. As exigências de dietas de escolares, por exemplo, de 6 a 12 anos, passam a ser maiores. No entanto, muitos não tomam café da manhã adequado, não têm um consumo supervisionado da alimentação escolar,
ou essa alimentação escolar não é uma alimentação de qualidade, com a qualidade nutricional que o jovem demanda, que a criança, o adolescente demanda nessa fase da sua vida. E aí isso causa um sério prejuízo para o desenvolvimento da criança. Então há também uma redução consistente no nível de atividades físicas, o aumento do consumo de alimentos prontos também acontece, o que vai levar ao risco da obesidade infantil. Os padrões de vida da sociedade, é bem verdade, eles estão mudando. E com isso, trazendo sérios riscos à qualidade de vida das pessoas. O sedentarismo associado aí ao uso das mídias sociais em excesso, que a criança, o jovem fica preso a essas mídias, as comodidades da vida moderna, o controle remoto, enfim, várias outras coisas que vão chegando e a pessoa não consegue sair do sofá. 24 horas na cadeira, no sofá, na rede, na cama, não sai dessa rotina e isso contribui para piora na qualidade de vida das pessoas. Contribui para problemas do sistema cardiovascular, endócrino, saúde mental, enfim. E a prevenção da obesidade infantil, ela é criticada por causa dos efeitos a longo prazo. Porque se você não fizer um trabalho de prevenção da obesidade infantil, você pode ter um problema relacionado a riscos nutricionais. Então, toda medida tem que ser observada com cautela. Na adolescência, as necessidades energéticas aumentam, a fase de crescimento acontece, o metabolismo ele passa a ser mais acelerado, as exigências de proteína também aumenta devido ao desenvolvimento de massa muscular. O cálcio ele é essencial para o crescimento ósseo na adolescência e as meninas elas precisam de uma fonte contínua de ferro em uma quantidade de ferro para repor as perdas durante os processos de menstruação, já que o ferro ele é fundamental no transporte de oxigênio por meio da ferrodoxina associada à hemácia. O ferro em quantidade adequada ele é importante para o desenvolvimento muscular. O iodo, por sua vez, ele sustenta o aumento da atividade da tireoide, fazendo com que a tireoide possa atuar de forma eficiente no papel do metabolismo e do equilíbrio do nosso corpo. Os fatores que influenciam a dieta dos adolescentes, por exemplo, são imagem, a preocupação com a aparência, o desejo de independência, de comer o que eu quero quando eu quero, porque eu já tenho essa autonomia, essa pseudo-autonomia, né? Comer em restaurante, por exemplo, já passa a ser uma rotina, restaurante, lanchonetes. A procura por comidas rápidas também acontece com maior frequência. A pressão da sociedade por um padrão de vida, as pessoas acabam imprimindo isso para a sua autoimagem também. A busca pela dieta da moda, sempre buscando aquilo que está em evidência, também oferece sérios riscos, seja por necessidade de aparência, seja por pressão psicológica. Desordens alimentares, por outro lado, causam anorexia nervosa e bulimia nervosa, que são sérios problemas da sociedade moderna. Todavia, os pais eles têm papel fundamental nesse processo. Os pais eles podem atuar na prevenção desses problemas, acompanhando, orientando, mas para isso eles também precisam ir em busca da informação. Algumas estratégias efetivas podem ser limitar a quantidade de escolhas alimentares não saudáveis feitas em casa e melhorar o aspecto e o sabor dos alimentos saudáveis. Os adultos jovens e de meia idade, nessa fase existe o término do período de crescimento. Demandas por maiores nutrientes também acontecem. A obesidade ela se torna um problema porque o metabolismo ele desacelera, já que não está mais em fase de crescimento. O uso de anticoncepcionais também passa a prejudicar o organismo. O ferro e cálcio ainda são de fundamental importância durante todo o ciclo vital. Já na gravidez, a baixa nutrição pode levar a baixo peso do bebê, diminuta chance de sobrevida. Deve-se dar ênfase à qualidade de vida. A necessidade de proteínas elas passam a aumentar e o ácido fólico vai ser fundamental na síntese de DNA e para o crescimento dos eritrócitos, a maturação das hemácias. Os idosos acima de 65 anos
eles possuem uma taxa metabólica diminuída, que isso é reflexo da idade. E essas necessidades de energia também passam a ser reduzidas. Os idosos eles estão frequentemente em dieta terapêutica ou então têm dificuldade para comer. Isso é reflexo de sintomas físicos, como por exemplo, a presença de uma gastrite, a perda de dentes, o uso da dentadura, que limita também, a prótese dentária limita o consumo de alguns alimentos, pode limitar o consumo de alguns alimentos, o risco de interação de drogas com nutrientes também vai limitar esse processo nutritivo, e o reflexo também, como reflexo também podem se sobrepor algumas outras condições, como osteoporose, diabetes, hipertensão, também são fatores que são reflexos do processo nutritivo, da condição nutritiva e do metabolismo da pessoa na terceira idade. Os padrões alimentares alternativos eles vão surgindo na sociedade contemporânea, como por exemplo a dieta do vegetariano, e aí nós temos diversas categorias hoje para esses grupos, que consiste em uso de dieta de alimentos derivados de plantas, como por exemplo os vegans, os lato-vegetarianos, os ovo-lacto-vegetarianos. São padrões que vão surgindo como padrões alternativos no processo nutritivo na nossa sociedade. A terapia nutricional pode ser por via enteral ou parenteral. A nutrição enteral é o método de escolha para oferecer suporte nutricional a pacientes que têm o trato digestivo funcionante, mas não conseguem manter uma ingestão oral adequada. Ela pode ser administrada por sonda nasogástrica, jejunais, enfim. As vias de administração da sonda pode ser a nasogástrica, quando a sonda passa pelo nariz e vai até o estômago, a nasoentérica, quando essa sonda passa pelo nariz, é passada pelo nariz e vai até o intestino delgado, a gastrostomia, quando há um comprometimento na via superior, na via digestiva superior, e é feito um acesso diretamente ao estômago, um abscesso direto ao estômago, para a inserção dessa sonda. E a jejunostomia, quando essa sonda é instalada diretamente no jejum, estrutura do intestino delgado, em razão de alguma comorbidade que comprometa o trato superior até o estômago. A nutrição parenteral é classicamente indicada quando há contraindicação absoluta para o uso do trato gastrointestinal, mas é também utilizada como complemento para pacientes que não podem receber todo o aporte nutricional necessário pela via enteral. É feito esse suporte parenteral. No processo de nutrição por sonda, deve ser feita uma série de orientações observando as condições clínicas do paciente, dando todo o suporte emocional e orientação nutricional adequada. A enfermagem desempenha um papel fundamental nesse processo, para que evite-se aí um desgaste emocional do paciente, um prejuízo para o tratamento que vai ser administrado em razão dos diversos conflitos que o paciente pode entrar. E a família, então todos devem estar sendo orientados. Conforme a via utilizada, são necessários cuidados específicos, tanto locais como gerais, para evitar lesões e ter um cuidado se a administração da sonda vai atingir o local adequado. A introdução de sonda por via de nutrição enteral, pela via nasal ou oral, ela é amparada pela resolução 63 de 2000, que determina que a responsabilidade do enfermeiro estabelecer o acesso enteral por via oro ou nasogástrica ou transpilórica. Esse procedimento pode ter complicações graves, como a inserção inadvertida na árvore traqueobrônquica e também a formação de pneumotórax. Então, essa supervisão, essa vigília deve acontecer de preferência monitorada por raio-x, para que se evite atingir vias indesejáveis nesse processo. A Resolução 277 de 2003 dita que o enfermeiro deve assumir o acesso ao trato gastrointestinal usando sonda com fio guia, introdutor e transpilórica, assegurando o posicionamento adequado por avaliação radiológica. Condições
para a introdução dessa sonda, deve observar a utilização de uma sonda para nutrição enteral, uma sonda específica para nutrição enteral de poliuretano ou de silicone, número 8 ou 12, reservar a sonda de maior diâmetro para paciente recebendo várias medicações para a sonda ou necessitando de controle frequente de volume residual gástrico, confirmar com o médico responsável a ausência de contraindicação para passar de sonda nasoenteral por via nasal, por exemplo, se há ou não presença de fratura de base de crânio, que oferta um risco dessa sonda, ao ser passada, atingir, ao invés de seguir o trato digestivo e para o cérebro, para o encéfalo. Nestes casos, a sonda poderá ser introduzida por via oral, caso não haja contraindicação. Solicitar sempre que possível a colaboração do paciente. Verificar a posição da sonda por raio-x para evitar que ela tenha seguido o trajeto inadequado. A sonda de nutrição enteral tem uma durabilidade aí de aproximadamente 30 a 60 dias. Em caso de retirada acidental da sonda nasoenteral, ela poderá ser repassada no mesmo paciente depois de lavada com água e sabão. Verificar a integridade da sonda caso apresente sinais de rigidez, como rigidez, rachadura, furos e secreções aderidas, que deverá, nesse caso, ser desprezada. A fixação da sonda deve utilizar fita adesiva, que evite alergias e também lesões na pele do paciente. Desengordurar a região da face para melhor aderência dos fixadores, fazer essa fixação de preferência com hipoalergênica ou com micropore. Cuidado para não tracionar o nariz do paciente, pois antes de desconforto poderá provocar uma isquemia, ulceração ou necrose nessa região. Realizar a higiene das narinas com cotonete embebido em água, soro fisiológico ou loção de ácido graxo essenciais para lavar a sonda nasoenteral e hidratar o paciente. Utilizar água filtrada, manter a permeabilidade da sonda nasoenteral, injetando 10 a 20 ml de água com uma seringa após a administração de medicamentos nasoenteral ou aspiração de suco gástrico. Administrar os medicamentos um a um, lavando a sonda entre as medicações e evitando assim interações físico-químicas. Manter a inserção da sonda limpa e seca. Então aqui nós temos esse passo a passo para que você vá entendendo como devemos encaminhar a passagem da sonda. Enquanto for necessário, manter uma cobertura seca trocada diariamente e cada vez em que estiver suja ou molhada, limpando a pele ao redor da sonda com soro fisiológico conforme a prescrição de enfermagem. Uma vez o ostoma formado, lavar diariamente a região da inserção com água e sabão. Fixar a sonda à pele com fita adesiva sem tracionar. Em caso de vazamento de líquido gástrico jejunal ou de dieta, sinais de dermatite, periestoma ou de infecção, solicitar avaliação médica. Em caso de saída acidental da sonda, solicitar avaliação médica e passagem de uma nova sonda com urgência. O suporte oral, ele é distribuído nas enfermarias pela divisão de nutrição e dietética, conforme a prescrição médica ou dietética, em horários padronizados ou individualizados conforme as condições clínicas de cada paciente. A aceitação do paciente ela deve ser observada. E deve ser, como todo registro importante, como toda informação importante, deve ser registrada, anotada, levando em consideração o horário da anotação e da checagem na prescrição. O frasco de nutrição enteral são encaminhados à divisão de nutrição e dietética a cada 3 horas durante o dia, mantendo-se uma pausa noturna viável conforme a necessidade do paciente. O horário da administração deve ser anotado na prescrição de enfermagem. Os horários de administração eles podem ser individualizados conforme o paciente, que deve ser, em todavia, discutido caso a caso com o nutricionista da enfermaria. Ao receber a nutrição enteral, deve-se observar o aspecto da nutrição enteral, a integridade do frasco, o rótulo, o paciente,
a data, o horário, a manipulação, a fórmula, o volume, enfim, essas observações são fundamentais para evitar conflitos em troca de pacientes, a nutrição incorreta entre pacientes, evita também o risco de adicionar uma nutrição estragada ao paciente e aí ofertar um risco à saúde do paciente, evitando assim conflitos e complicações. Quanto à conservação, após o recebimento na enfermaria, ela é responsabilidade do profissional enfermeiro, de acordo com a resolução número 63 de 2000. E a validade da nutrição enteral após a manipulação pelo Departamento de Nutrição e Dietética, ele é de 24 horas, se adequadamente conservado na geladeira de 4 a 8 graus de temperatura. O frasco de nutrição enteral em sistema aberto ou fechado é inviolável até o final de sua administração. Qualquer manipulação da fórmula deve ser realizada na área de preparo de nutrição enteral do Departamento de Nutrição e Dietética do ambiente hospitalar. Administrar a nutrição enteral em bomba de infusão de fórmula contínua ou com pausas conforme a prescrição médica, dietética ou de enfermagem, no caso do acesso jejunal, em pacientes com patologias desabsortiva, desnutrição severa ou após jejum prolongado, e também na presença de distúrbios gastrointestinais que podem ser relacionados à nutrição enteral, como, por exemplo, cólica, diarreia, vômitos, dentre outros. E para finalizar esse nosso encontro, eu vou deixando com vocês uma frase do Chico Xavier que dita: se uma faísca pode desencadear um incêndio devastador, uma gota de amor pode evitar grandes catástrofes na nossa vida. Muito obrigado. A gente se encontra nas próximas aulas. Curte, comenta, inscreva-se no nosso canal, compartilhe essas informações para que outras pessoas tenham acesso ao conhecimento por elas proporcionado. Muito obrigado e até a próxima.